Angustiante, porque ela vai confrontar dois pontos que muitas das vezes nós nos questionamos. Quando os saduceus questionam Jesus, aparecem duas perguntas. Uma primeira, eles perguntam se existe a vida eterna. Eles querem saber se existe a ressurreição dos mortos. E uma segunda pergunta é sobre a condição dessa vida. Se existe a ressurreição, então como que é a ressurreição dos mortos? No entanto, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, utilizam essa pergunta de forma de zombaria. Contam a passagem de Moisés para deixar Jesus em maus lençóis. Aqui, responde Jesus com um tom de ironia bastante engraçado. Ele diz assim: acaso não vos enganais, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus? A ressurreição dos mortos, a vida futura, a ressurreição de cada um de nós é anunciada por Jesus. E não só por Jesus, mas ele faz todo um caminho para mostrar que já no Antigo Testamento isso era manifestado. Só que aí tem um outro plano, um outro projeto que está a ser defendido por Jesus Cristo. A liturgia de hoje, na primeira leitura, que não foi lida aqui, mostra que existem duas pessoas angustiadas. E no meio das angústias da vida, elas pedem a morte. Dizem assim: meu Pai, Deus misericordioso é a palavra que eles usam. Tire de mim a vida, porque se eu me matar, ainda serei causa de sofrimento para tantos outros. Assim, também nós vemos em tantos lugares da nossa vida. Quantas mulheres chorosas, quantas pessoas desiludidas, quantas pessoas que desejam a morte, quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas que acreditam que a palavra de Cristo não veio trazer a vida, celebram a morte e não a ressurreição do Salvador. Aqui presente, pessoas que sofreram profundamente a morte de um ente querido, mas não celebram a morte, celebram a ressurreição. Por isso o projeto de Jesus Cristo é um projeto de vida. E é essa a grande resposta para eles. Sim, existe vida aqui na condições daqueles primeiros da leitura, e existe vida na condição agora do Evangelho da vida futura. O projeto de Cristo é um projeto de vida. E assim, Jesus tende a libertar cada um de nós de todas as coisas que não nos faz ver a vida. Sim, essas questões, como já tinha falado no começo, tantas pessoas que sofrem injúrias, perseguições, tantos cristãos, tanto fanatismo religioso, que causam a morte. Mas tanta pessoa também espiritualmente aprisionada, que se acha grande demais, que não percebe a largueza de Deus. A libertação de Cristo é uma libertação total, que vai conhecer o fato da tua vida, especificamente, vai te conduzir para que você enfrente ela, não se entregue como aquela pessoa que perde a morte, mas aquela pessoa que conhece o projeto dele e por isso busca a vida. E também para aqueles que agora falecem e encontram junto do Pai a vida eterna. Para aqueles que espiritualmente não conseguiram ver a plenitude da vida. Para aqueles que não perceberam que a cruz, a morte de Cristo, tem tom de vida. Assim, devem nos perguntar: por que Santo Antônio hoje, com essa leitura,
Por que essa experiência profunda? Porque hoje nós celebramos a temática de Santo Antônio, mártir por dom do Evangelho. Ele não entregou a vida em sangue, como fizeram os primeiros aí, lido nossa celebração e celebrado. Muito embora fosse seu desejo, não foi essa a forma que ele encontrou para dar a sua vida. Mas pelo contrário, ele escolheu fazer da sua vida gotas de martírio. Martírio significa testemunha, testemunhar. Portanto, Santo Antônio é testemunha do dom do Evangelho. E essa testemunha não é simplesmente no sangue derramado, mas numa vida colocada em direção a esse projeto. Uma vida inteira em prol do Evangelho. Assim, Santo Antônio descobriu na vida dele, em ser franciscano, em perceber que a regra nossa, primeiro, é viver o Evangelho, que a sua vida podia ser derramada a conta-gota, dando a cada situação, a cada momento, uma resposta desse Evangelho. A cada momento é reafirmado aquilo que nós lemos no Evangelho. Nosso Deus é um Deus de vida e de vida plena. E não sou eu que digo isso, não é encarnação minha. A própria oração de Santo Antônio diz assim: primeiro aclama ao Pai dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como signo pregador. A sua vida era anunciar esse Evangelho. Pergunta que Jesus faz para os saduceus: vocês não estão enganados, desconhecendo o Evangelho, os ensinamentos? Assim, ele é intercessor, diz assim, pregador e intercessor de todas as necessidades, fazendo o seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Essa é a oração que nós fazemos. Às vezes, nós vemos aqui rezar e achamos que Jesus é tal como uma caixa eletrônica. Você vai lá, se identifica lá pela tua agência: eu sou Frei Max, eu quero talvez consertar o meu dedo que está inflamado, eu quero um problema aqui na minha costela, eu quero isso e aquilo outro. Assim não é o projeto de Deus. A vida cristã é um exercício constante, em que o indivíduo, mesmo com seu dedo são ou não, ele faz da sua vida um projeto de martírio. Vê em Cristo a experiência profunda de vida. Porque se fosse assim, não teria sentido tanto sofrimento no mundo. Como que ficariam as pessoas que enterram os seus? Como que ficariam as pessoas que sofrem as desilusões da vida? Os filhos, as mães? Como que ficaria? É porque Deus está mendigando a ação? Não. A sua ação é de transformação de cada um de nós, de martírio, entrega de vida. E assim, Santo Antônio é o grande exemplo disso, porque pregou e mostrou em sua vida. Inclusive, no dia de Santo Antônio, a gente reza que até o burrinho se converte e ajoelha diante do sacramento, não é verdade? A cada um de nós, vendo a magnitude da presença de Deus, somos capazes de expressar de nós esse sentimento de vida que tudo alcança. Por isso, para terminar, Santo Antônio vive esse Evangelho porque escolhe proclamar a vida. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. E não só de uma vida futura, mas de uma vida presente. Buscar em cada um de nós, assim como Santo Antônio, entregar nossa vida a conta-gota, a cada dia, para que sejamos mártires por dom do Evangelho. Quiçá possamos viver a nossa vida, todas as condições, como martírio, mesmo que seja preciso derramar todo o nosso sangue, como fizeram aqueles que no princípio dessa nossa celebração fizeram. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
você.